seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E no Evangelho de hoje, o Evangelho que é extraído de São Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48, nós iremos ver Jesus entrando no Templo de Jerusalém, expulsando os vendilhões e chamando a atenção para o zelo que se deveria ter por aquele lugar histórico e também espiritual. Meus amados irmãos, o Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Quando Jesus vem dizer que está escrito, a minha casa será casa de oração, Jesus faz alusão ao profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 56, a partir do versículo 7, que está ipsis litteris dessa maneira: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, a gente já vê que Jesus mostra a importância e a finalidade do templo. A importância de que ela será casa de oração para que todas as nações ali ao derredor de Israel, de Jerusalém, venha até o templo e ore ao Senhor e preste o seu culto a Deus, ao único e verdadeiro Deus. E também ele vai mostrar que o zelo pela casa do Pai devora o seu coração. Por quê? Porque Jesus deixa claro no Evangelho de hoje: no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. E ele está usando aqui, fazendo alusão ao profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 11, que vai dizer: mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Então, o profeta Jeremias, veja, e se transformou, o templo foi transformado em um covil de ladrões. Jesus deixa isso claro, citando Jeremias 7:11, que equivale a um depósito de bens adquirido de maneira injusta. Jesus vai dizer que, usando Jeremias, para sustentar aquilo que ele dizia, para dar ainda força ao que ele dizia. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os anciãos, eles se julgavam conhecedores da lei, conhecedores da Torá, conhecedores dos profetas, e Jesus usa exatamente os profetas para provar que eles estão agindo contra o profetismo e contra o próprio Deus. E ainda fazem isso achando que estão agindo de maneira correta. E no versículo 47 do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim: Jesus ensinava todos os dias no templo. Veja, Jesus ensinava todos os dias no templo, mostrando que Jesus não era contra o templo. Porque muitas pessoas dizem que Jesus é contra os templos religiosos, porque a maioria deles tem se tornado, de fato, um antro de ladrões, um covil de ladrões, ao invés de oração, de uma casa de oração. E usam aquela palavra que está lá no capítulo 7 de Estevão, que vai dizer: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas a gente vê nitidamente que Jesus ia todos os dias ao templo e ensinava todos os dias no templo, mostrando a importância do templo para a congregação, para a assembleia, para o congregar da comunidade e os ensinamentos que a comunidade precisa aprender de Deus. E ele continua dizendo: os sumos sacerdotes, João vai narrando, os sumos sacerdotes e mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, de matar Jesus. Por quê? Porque Jesus lançava em seus rostos, não porque Jesus queria levar essas pessoas a serem humilhadas, porque o próprio Jesus diz que a gente não pode humilhar ninguém, que a gente deve amar até os nossos inimigos. Mas Jesus lançava sobre os seus rostos que eles estavam altamente caindo em contradição, porque eles falavam tanto de observar a lei, de guardar a lei, de preservar a lei, de preservar os costumes dos seus povos, dos seus antepassados, e eles faziam exatamente o contrário. E quando Jesus lança isso sobre suas faces, eles procuram um modo de como matar Jesus, mas não sabiam o que fazer.
né? Não sabia como fazer para matar Jesus, né? Só um pouco mais à frente é que eles vão começar a usar das falas de Jesus, que eram autênticas e verdadeiras, como esta, para acusar Jesus de crime contra o templo e crime contra a lei de Moisés, né? Eles não sabiam como fazer. Por quê? Porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, aqui está o evangelho de hoje. E você pode dizer: Denis, o que é que isso muda na minha vida? Saber que Jesus purificou o templo de Jerusalém, que Jesus dizia que o templo era importante para o seu povo, para os judeus. O que é que isso muda na minha vida? Isso muda o seguinte, meus irmãos, porque os textos bíblicos, eles vão como um quebra-cabeça, né, sendo montado e apresentando a imagem que está sendo montada mais claramente. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando de um templo, e não um templo de pedra, um templo igreja, né? Mas falando de outro tipo de templo, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer para mim e para você: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Então, tudo isso que Jesus fez no templo de Jerusalém, indo ao templo todos os dias, veja, se você é batizado, se você tem o seu batismo, a Trindade Santa habita em você. Então você é templo de Deus. E todos os dias, Jesus no templo de Deus, que sois vós, todos os dias, Jesus ensina, Jesus nos corrige, Jesus nos adverte, Jesus nos exorta, Jesus nos anima, Jesus nos faz todos os dias uma grande catequese para fazer o quê? Para purificar o templo de Deus, que sou eu e é você, e que nós estamos transformando no covil de ladrão, e que nós estamos transformando, né, em um lugar de prostituição. E o apóstolo São Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Por que ele diz isso? Versículo 19, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que... ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, essa catequese que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, faz aos judeus, ensinando sobre a importância do templo, ensinando sobre o que o templo deveria ser, casa de oração, ensinando e purificando através daquele ato de expulsão, né, dos vendilhões, dos ladrões do templo. Jesus quer nos ensinar, quer me ensinar, quer te ensinar que não somente o templo de pedra de Jerusalém é importante. Ele quer me ensinar e te ensinar que nós, como templo e morada do Espírito Santo, somos importantes. E somos tão importantes, meus irmãos, que o apóstolo São Paulo vai dizer no versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, é santo, e isso sois vós. Então, como nós destruímos o templo de Deus? Com os nossos vícios, né? Com a bebida, com o cigarro, com as drogas, com a prostituição, né? Com a maneira errada de nos alimentarmos, adquirindo várias doenças como diabetes e tantas coisas. Isso tudo faz com que o nosso templo físico seja destruído. Mas não se limita essa destruição somente ao templo físico, porque nós, como templo, não somos somente o corpo que é templo do Espírito Santo, é todo o nosso ser. Deus habita no mais profundo do nosso ser, e nós não podemos destruir a nossa própria vida, porque, do contrário, nós estaremos destruindo o templo de Deus, que é a habitação santa de Deus. E ele diz que se nós fizermos isso, ele nos destruirá. E nos destruirá como? Ele diz: não temeis aquele que pode matar o corpo e não pode lançar a alma no inferno, mas temei
antes aquele que pode matar o corpo e pode lançar a alma do inferno. Então Deus pode nos destruir, né? Claro que é uma forma teológica, uma maneira teológica de falar. Deus pode nos destruir. Lógico que destruir como? A segunda morte, o lago de fogo e de enxofre, que é o inferno. Então, Deus abençoe, que nós possamos pensar nisso. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templos da Trindade Santa. E nós não podemos agir como agia os judeus no tempo de Jesus, fazendo de nós mesmos, né, ao invés de casa de oração, um templo não, uma casa de ladrões, um covil de ladrões, né? Então, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.